Boa noite, Dom. Eu me chamo Eduardo. Cresci em uma vila pacata onde as ruas eram de bloquetes gastos e as casas, quase todas, baixas e simples, separadas por cercas improvisadas e muros inacabados. Minha mãe, Dona Silmara, repetia desde que eu era pequeno que, se um dia eu me casasse, precisava avaliar não apenas a pessoa, mas a família inteira. Ela dizia que a gente nunca se casa sozinho. Eu achava aquilo um exagero, até viver o que vou contar agora. Tinha pouco mais de 22 anos quando decidi tentar a sorte em uma cidade maior, em busca de emprego. Sempre me interessei por trabalhos manuais e artesanato em couro, então fui parar em uma pequena fábrica de bolsas. O lugar ficava em um bairro apertado, repleto de prédios antigos, oficinas mecânicas e barraquinhas de lanche nas calçadas. Minha mãe, que continuou na vila, me telefonava de vez em quando para perguntar se eu estava bem. Eu dividia um quarto com mais 2 rapazes, em uma pensão simples, mas ao menos conseguia mandar algum dinheiro para ela todo mês. Foi nessa pequena fábrica que conheci Carolina, uma moça que havia acabado de entrar como assistente de costura. Ela era sorridente, alta, tinha a pele morena e um olhar que parecia acolher todo mundo. Em pouco tempo percebi que ela se destacava entre os funcionários. Uns lhe ofereciam carona em seus carros, outros a chamavam para almoçar fora. Eu sempre ia e voltava de ônibus lotado. Não tinha grandes posses nem conseguia bancar restaurantes. Mas certo dia, criei coragem e a convidei para comer um lanche numa barraquinha perto da fábrica, depois do expediente. Você não se incomoda com um lugar simples? Perguntei, meio sem graça. Ela deu um sorriso largo. Claro que não, adoro essas barraquinhas. Faz tempo que não como um bom pastel de vento. Não sei se eu estava mais nervoso por receio da reação dela ou por temer que o dono da barraquinha fechasse antes da nossa chegada. Ao fim, deu tudo certo. Conversamos bastante e ela se mostrou mais interessada em saber quem eu era do que naquilo que eu podia oferecer financeiramente. Fiquei cismado com a simplicidade dela, achando que fosse alguma espécie de teste ou charme. Porém, com o passar do tempo, Carolina mostrou que se sentia bem nas nossas saídas econômicas. Um pastel, um caldo de cana e quando sobrava um troco, a gente dividia uma coxinha. Poucos meses depois começamos a namorar. De início, achei que não duraria muito, porque ela tinha boas oportunidades e meu salário mal cobria o aluguel do quarto e a comida. Mas Carolina, sempre sorridente, dizia que dinheiro não era tudo. Ela também trabalhava e não via problemas em dividir despesas. Eu, por outro lado, sentia aquele medo de perder quem eu amava para alguém com melhores condições. Então, num arroubo de insegurança, pedi que ela se casasse comigo. Eu não tinha nenhuma reserva, nem poderia bancar festa grande. Ainda assim, ela topou com o mesmo sorriso que me arrebatava desde o primeiro dia. Dissemos que queríamos algo simples no cartório. Nem vestimos roupas de gala. Ela explicou que a mãe, Dona Verônica, morava sozinha em uma casa antiga, nos arredores de uma região mais afastada da cidade, com um quintal amplo que serviria perfeitamente para uma pequena recepção. Sugeriu que, depois do casamento civil, a gente fosse passar um tempo lá, até melhorarmos de vida. Confesso que na hora pensei, será que estou dando um passo além do que posso? Mas aceitei. Afinal, se a mãe dela fosse tão gentil quanto ela, tudo seria mais fácil. No dia em que fui conhecer Dona Verônica, notei de imediato sua expressão de desagrado. Ela tinha cabelos grisalhos presos num lenço florido e usava um avental sujo de farinha. Assim que me viu, fez um ar de pouco caso, como se eu fosse um intruso. Carolina tentou amenizar a situação. Mãe, este é o Eduardo de quem falei. A gente vai assinar os papéis no cartório, mas queremos saber se podemos usar o quintal para a pequena comemoração. Dona Verônica nem esperou a filha terminar a frase. Fez um gesto impaciente com a mão, franzindo a testa. Comemorar o quê se vocês não têm dinheiro para nada? Retrucou, balançando a cabeça. Tentei manter a calma. Lembrei-me de Dona Silmara e de seu aviso. Você se casa com a família inteira. Senti um leve arrepio, mas engoli seco e me apresentei.
Prazer, Dona Verônica. Sei que não temos muito, mas eu e Carolina queremos algo simples mesmo. Ela me olhou da cabeça aos pés, sem disfarçar o desdém. Usava um tom seco. E você acha que vai manter minha filha com esse seu salário? Antes que Carolina pudesse intervir, tentei explicar que ela também trabalhava na fábrica, que nos ajudaríamos e, com o tempo, poderíamos juntar dinheiro para nosso cantinho. Dona Verônica revirou os olhos, mas permitiu que a gente usasse o quintal para uma pequena recepção, desde que não fosse dar trabalho para ela. A maneira como frisou aquelas palavras me deixou desconfortável. Na saída, Carolina apertou minha mão. Desculpa, amor. Mamãe é desconfiada com estranhos, mas você vai ver que as coisas vão melhorar. Ainda assim, um frio tomou conta do meu estômago, lembrando a voz da minha mãe. Avalie bem a família, filho. Respirei fundo e segui em frente. Eu acreditava no amor de Carolina. O casamento no civil foi minúsculo. Apenas os nossos colegas mais próximos da fábrica, alguns parentes dela, umas 2 primas minhas, e só. Assinamos os papéis, batemos poucas fotos, e de tarde já estávamos na casa de Dona Verônica. Ela tinha arrumado algumas cadeiras de plástico no quintal, e Carolina encomendou um bolo simples na padaria do bairro. Não houve grandes discursos nem música. Talvez por isso mesmo, achei que seria menos estressante. Mas Dona Verônica não perdeu a chance de alfinetar. A cada pessoa que cumprimentava, ela fazia questão de lembrar que o bolo era simples, porque o noivo não tinha condições melhores. Ou soltava frases que me faziam corar, como: minha filha merecia algo muito superior, mas fazer o quê, né? Assim que os convidados começaram a ir embora, ela se aproximou de mim com aquele olhar duro. Se vocês não quiserem pagar aluguel na cidade, podem ficar no quartinho dos fundos. Mas aviso, se arrumarem confusão, vão para a rua. Meu orgulho não queria aceitar, mas Carolina me abraçou. Vamos aproveitar essa chance, Eduardo. A gente vai economizar e logo sai daqui. Assenti sem graça. Depois Dona Verônica desapareceu dentro de casa. Dei um último gole no refrigerante morno, tentando não demonstrar a angústia. Carolina me beijou o rosto parecendo grata. Pensei, é só por um tempo. Instalamo-nos no tal quarto dos fundos. Tinha uma cama de casal antiga, um armário empenado e uma janela que dava para o quintal, onde Dona Verônica mantinha vários vasos de plantas. No início, apesar dos comentários desagradáveis da sogra, a vida a 2 parecia promissora. Eu trabalhava no turno da manhã na fábrica e fazia algumas horas extras à tarde. Carolina conseguia alguns bicos de costura fora do expediente, então íamos juntando um dinheirinho. A cada quinzena, a gente dava uma parte do que ganhava para a mãe dela, como forma de contribuição por morar ali. Ela pegava o dinheiro com a expressão sempre fechada, sem agradecer. Mas não reclamava. Até o dia em que anunciamos que por um mês precisaríamos guardar quase todo o nosso salário para alugar uma casa. Então vão cortar minha parte? Perguntou Dona Verônica com os braços cruzados. Não cortar, explicou Carolina tentando soar suave. Só reduzir, pra gente sair logo daqui. A sogra me fuzilou com os olhos, como se fosse tudo minha culpa. A partir de então, seus comentários se tornaram incessantemente maldosos. Ela insinuava que eu não servia nem para sustentar a esposa, que era um alugado. Carolina, embora notasse minha frustração, raramente a enfrentava. Parecia ter medo de bater de frente com a mãe. Numa manhã de domingo, quando eu esperava um pouco de paz, Dona Verônica resolveu preparar um almoço para um tio idoso que viria visitá-la. Ela deixou vários recados para mim e Carolina, mandando que ajudássemos a arrumar a mesa e a limpar o quintal. Enquanto eu passava um pano nas cadeiras, senti que o cheiro da comida exalava um azedo estranho. Espiei a cozinha e vi a sogra mexendo num caldeirão de carne com um tempero escuro. Havia outro prato de arroz com legumes sobre o fogão, mas não parecia o mesmo caldo que fervia naquela panela maior. Engoli em seco, porém não falei nada. Talvez eu estivesse impressionado. Quando finalmente servimos a mesa, Dona Verônica colocou os pratos diante do tio e da filha, e em seguida
Trouxe um para mim. Era a carne do caldeirão, porém com um cheiro mais forte. Olhei para o prato de Carolina, achando que ela também comeria a mesma coisa. Não era igual. A cor do molho dela era mais clara. Ela, percebendo o meu desconforto, comentou baixinho: "Você está bem? Tá meio estranho esse cheiro." Falei sem querer acusar ninguém. "Não reclama, menino", cortou a sogra, sentando-se. "Deveria agradecer por ter comida." Para não criar confusão, provei um pedaço. O gosto vinha amargo e meio azedo. Uma náusea subiu pela minha garganta, mas me contive. O tio e Carolina pareciam comer algo diferente, mais suave. Evitei falar qualquer coisa, traguei o que pude e empurrei o prato. Pior foi a expressão satisfeita da minha sogra, como se ela estivesse se divertindo. Ao término do almoço, fui ao banheiro, sentindo o estômago embrulhado, mas não consegui pôr nada para fora. Naquela mesma noite comecei a sentir calafrios e uma dor de cabeça latejante. Achei que fosse só intoxicação alimentar, mas a dor progrediu para cólicas fortes no abdômen, febre e uma sensação de fraqueza que me impedia de levantar da cama. Passei a madrugada revirando-me nos lençóis, suando frio. No dia seguinte, não consegui ir à fábrica. Carolina ficou preocupada, mas Dona Verônica apenas jogou uma toalha na beirada da cama. Deve ser frescura ou barriga fraca. Ao longo da semana a situação piorou. Além das dores abdominais, minhas mãos começaram a tremer. Perdi a força para segurar ferramentas. Meus joelhos doíam e eu sentia pontadas de agulhas nas articulações. Marquei consulta no posto de saúde, mas só havia vaga dali a 2 semanas. Tive de ficar afastado do trabalho, o que significava menos salário. Carolina passou a sustentar a casa quase sozinha. E claro, minha sogra não perdoava. "Viu só, Carolina, que homem é esse que não aguenta nem um resfriado mais forte?" Mesmo debilitado, eu ouvia seus comentários pelos cantos da casa. Ela fazia questão de passar perto do nosso quarto e resmungar que eu era um peso morto. Carolina tentava aliviar a situação, mas não comprava a briga abertamente. Quando notei que minha melhora não vinha, sugeri: "Amor, talvez fosse melhor eu passar uns dias na casa da minha mãe para ver se melhorou. Não quero te sobrecarregar. E já que aqui sua mãe me trata com tanta hostilidade..." Carolina levantou os ombros, como se não quisesse me contrariar, mas no fundo, parecendo aliviada. "Eu também acho bom. Você descansa e quando voltar talvez já esteja recuperado." Aquilo soava como um adeus temporário, mas doeu do mesmo jeito. No sábado cedo, ela saiu dizendo que iria visitar uma tia e só voltaria na segunda-feira. Tomei um ônibus e, com muita dificuldade, cheguei à vila onde minha mãe morava. Ela se assustou ao me ver tão magro e abatido. "Filho, o que houve?" Ela me ajudou a guardar a mala e me ajeitou na antiga cama do meu quarto de solteiro. Expliquei em poucas palavras, dizendo que tudo começara depois do almoço misterioso de Dona Verônica. Minha mãe me olhou com preocupação. "Não gosto de falar, mas acho que fizeram algo com você. Tem gente que não conhece limites. Vou chamar a Dona Tânia, uma rezadeira antiga que mora aqui perto. Pode ser que ajude, enquanto não chega a data da consulta." Aceitei. Afinal, o que poderia perder? Dona Tânia chegou naquela mesma tarde. Era uma senhora de voz baixa, que carregava um rosário gasto nas mãos. Pediu um copo d'água, fez algumas orações e depois deslizou um ramo de arruda pelo meu corpo, murmurando preces que eu não compreendia. A cada vez que ela passava a arruda no meu peito, eu sentia um leve formigamento. Parecia loucura, mas eu não duvidava de nada naquele estado. "Tem uma coisa grudada nele, sim", disse ela encarando minha mãe. "Parece trabalho feito, algo de inveja ou ódio. Se não for bruxaria, pode ser um veneno natural. Vou tentar limpar." Passou a esfregar azeite misturado com folhas, rezando em voz baixa. Confesso que o cheiro da mistura me embrulhava o estômago, mas aguentei firme. No fim, ela falou: "Isso não vai embora de uma hora para outra. Precisa de mais sessões e alguns chás para ir limpando o corpo." Minha mãe se dispôs a comprar o que fosse necessário. Enquanto isso, Carolina não deu sinal de vida. Achei estranho.
mas tentei entender que ela também devia estar sobrecarregada. No entanto, no terceiro dia em que eu estava em casa, minha mãe voltou do mercado bufando. Encontrei uma conhecida que disse ter visto Carolina na cidade com outro homem. Não quis acreditar, mas ela jurou que era ela, de mãos dadas com ele, e que pareciam bem íntimos. Senti meu coração afundar. Apesar de tudo, não queria crer. Mesmo assim, aquela notícia já não me causava tanta surpresa. A relação com a mãe dela era tão infernal que poderia tê-la empurrado para os braços de alguém mais confortável. Chorei mais de raiva do que de decepção. Parecia que meu casamento chegava ao fim sem sequer ter começado direito. Minha saúde continuou oscilando. Às vezes, eu tinha crises de dor que me impediam de ficar em pé. Outras, conseguia andar apoiado na parede. Tive que assinar o divórcio à distância, sem ter forças para discutir. Carolina nunca apareceu para me dar qualquer explicação. Depois do divórcio, descobri por uma prima que ela havia realmente se envolvido com um homem de condição melhor. Senti um aperto, mas segui as orientações de Dona Tânia. Bebia chás amargos e fazia as rezas semanais para aliviar os sintomas. Com o tempo, passei a ter menos dores, embora as mãos ainda tremessem. Os médicos não encontravam causas exatas. Parecia intoxicação, mas não havia exame que comprovasse o agente. Fosse como fosse, a medicina oficial pouco me ajudava. Então, me agarrei às orações da rezadeira e à paciência da minha mãe. Pouco a pouco melhorei a ponto de arranjar um novo emprego em uma oficina de costura perto da vila. Ganhei pouco, mas foi o suficiente para me manter e continuar ajudando minha mãe nas despesas de casa. Nessa época, ouvi boatos de que Carolina fora abandonada pelo tal homem assim que engravidou e que Dona Verônica adoecera de forma grave. Não senti alegria nem pena, apenas um vazio. Cada um colhe o que planta. Alguns anos se passaram. Eu lidava com tremores ocasionais e dores nas articulações, mas já conseguia trabalhar com certa normalidade. Dona Tânia dizia que o trabalho havia feito estragos que não sumiriam completamente. Volta e meia eu tinha pesadelos com Dona Verônica mexendo em panelas e me observando com um riso maléfico. Acordava encharcado de suor. Minha mãe insistia: "Não guarde rancor, filho. O ódio também adoece." Tentava seguir esse conselho, mas vez ou outra minha raiva brotava ao lembrar as humilhações. Para tentar avançar, comecei a sair nos fins de semana, conversar com amigos na calçada e viver um pouco além daquela memória doentia. Com o tempo, fiquei sabendo que Carolina tinha outro filho, fruto de mais um relacionamento conturbado. Não me causava nenhuma emoção, apenas confirmava que a vida dela seguia caminhos complicados. Certo dia, me encontrei por acaso com um ex-colega de fábrica, Gustavo, que me contou que Dona Verônica havia falecido há cerca de 1 ano. Ela teve uma doença degenerativa e passou os últimos meses numa cama, amargurada. Carolina também estava em situação difícil, procurando emprego. Gustavo me lançou um olhar curioso. "E você, Eduardo, pensa em procurá-la? Vocês foram casados, afinal." Balancei a cabeça. Eu não tinha motivos para procurá-la. Além disso, lembrava bem as noites de dor que vivi, o veneno ou feitiço que me roubaram a saúde. Fui para casa com as palavras de Gustavo ecoando na mente, mas decidi que era melhor manter distância. Passou-se mais de meio ano. Minha rotina era pacata. Acordava cedo, ia à oficina, voltava ao entardecer e, em casa, ajudava minha mãe a cuidar da horta. Até que uma tarde, ao fechar a oficina, fui abordado por uma mulher de cabelos presos em um lenço, olhos fundos e expressão ansiosa. Era Carolina. Quase não a reconheci de primeira. Estava mais magra e com olheiras fundas. Trazia uma criança pela mão, um menino de uns 5 anos. Eu fiquei paralisado. "Desculpe aparecer assim", ela falou com a voz trêmula. "Preciso conversar." Houve um silêncio constrangedor. Eu não sabia como reagir. Então chamei-a para uma lanchonete ali perto. Não queria levá-la direto para a minha casa diante da minha mãe. Sentamos, e o menino ficou olhando o movimento da rua enquanto Carolina começava a falar nervosa. "Estou desempregada, Eduardo. Soube que aqui tem uma oficina de costura e fiquei sabendo que você trabalha nela. Preciso de trabalho, de qualquer coisa.
Assenti, ainda sem saber se me sentia traído, irritado ou com pena. Vou ver o que posso fazer. O dono da oficina às vezes contrata gente para serviços gerais. Mas, e sua mãe? Perguntei sem querer ser cruel. Ela abaixou a cabeça. Minha mãe morreu faz algum tempo. Passou mal, teve dores horríveis, nem todo remédio resolvia. Me deixou com dívidas. A casa praticamente caiu depois de um problema no telhado. Perdi quase tudo. Suspirei. Por mais que eu lembrasse dos sofrimentos que aquela família me causou, não era da minha natureza tripudiar. O menino me observava com curiosidade. Entreguei a ele um saquinho de biscoitos que comprei na lanchonete. Ele sorriu de canto. Como ele se chama? Perguntei. Gabriel, disse Carolina. É do último relacionamento que não deu certo. Ficamos em silêncio por longos segundos, até que lhe prometi falar com o meu patrão. Assim que voltamos à rua, ela me agradeceu, com lágrimas nos olhos. Sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que houve, mas... obrigado. Vê-la naquele estado me trouxe sentimentos conflitantes. Uma parte de mim ainda lembrava o sorriso dela nos tempos de namoro. Aquela moça que topava comer pastel comigo. Outra parte, porém, recordava como ela me abandonou justamente quando mais precisei. Apenas acenei e segui meu caminho. Cheguei em casa e não falei nada à minha mãe de imediato. Preferi resolver a situação no dia seguinte, quando teria uma conversa com o dono da oficina. O patrão aceitou entrevistá-la e, para minha surpresa, acabou contratando Carolina para serviços de limpeza. A oficina precisava de gente para varrer o pátio, lavar peças sujas de graxa e cuidar do refeitório. Ela se saiu bem nos primeiros dias, mostrava agilidade e organização. Eu a evitava ao máximo, mas a oficina não era grande, então nos víamos várias vezes. Gabriel corria pela recepção quando ela não tinha com quem deixá-lo. Certa tarde ela se aproximou enquanto eu separava uns rolos de tecido. Eduardo queria agradecer de novo. Só consegui esse emprego por sua causa. Eu só falei com o patrão. Você que está se esforçando para ficar. Tentei manter um tom profissional. Ela fitou o chão. Eu sei que não mereço sua compaixão depois do que fiz, mas não quero ir embora sem pedir desculpas. Principalmente por aquela refeição que minha mãe serviu. Há algo que nunca te contei. Fiquei quieto. Aquela cena me trazia lembranças amargas. Eu vi minha mãe jogando uns pós estranhos na panela. Continuou Carolina. Quando perguntei o que era, ela disse que era para segurar o genro. Achei que fosse alguma simpatia boba, mas acho que deve ter te feito mal, não foi? Meu coração deu um pulo. Então era isso. Venenos, ervas, algo pior. A confirmação me atingiu como um murro no estômago. Fiz o que pude para me livrar daquilo. Falei com voz fraca. Você me deixou sozinho no pior momento. Ela abaixou ainda mais a cabeça, os olhos marejados. Mamãe me manipulava e eu me deixei levar. Fiquei com medo da pobreza, das dívidas. Quando surgiu a chance de ficar com alguém de condição melhor, achei que fosse resolver minha vida. Resolveu? Perguntei quase sem ironia. Não, ele me largou grávida. Seus olhos estavam vermelhos. Ficamos em silêncio. Só se ouvia o barulho de máquinas de costura ao fundo. Então ela se afastou para o corredor, me deixando com um misto de pena e raiva. Passei o resto do dia tentando focar no trabalho. À noite tive outro pesadelo com Dona Verônica mexendo em panelas cheias de uma fumaça escura. Mas, curiosamente, quando despertei, notei que a dor no meu corpo estava um pouco menos intensa. Parecia que, ao falar em voz alta sobre o que aconteceu, algo se quebrava dentro de mim. No decorrer das semanas, fui me acostumando à presença de Carolina na oficina. Ela não tentava se aproximar à força, mas me ajudava quando eu precisava de alguma tarefa extra. Aos poucos, fomos retomando pequenas conversas. O menino, Gabriel, simpatizou comigo e, vez ou outra, vinha para cima de mim com um sorriso alegre, como se eu fosse um tio legal. Uma noite ela me ligou desesperada. Gabriel estava com febre e ela não tinha dinheiro para levá-lo a uma clínica particular. Perguntou se eu poderia emprestar algo ou indicar um posto de saúde.
Minha mãe ouviu a conversa e disse: "Filho, a caridade não se nega. Se esse menino está mal, leve-os à emergência." Foi o que fiz. Fomos a um hospital simples, onde esperamos horas para o atendimento. Durante esse tempo, ela me contou sobre as dificuldades de criar um filho sozinha, de pagar o aluguel atrasado, de se manter no emprego. Senti que uma parte do rancor se dissolvia ao ver aquele desespero materno. Lembrei do quanto eu mesmo desejei ter alguém ao meu lado quando caí doente. Depois de muitos contratempos, Gabriel foi medicado e liberado. Carolina me olhou com uma gratidão sincera. "Obrigada, de verdade." Engoli em seco. Balancei a cabeça, sinalizando que não precisava agradecer. Pelo menos o menino estava melhor. Nos meses seguintes, a rotina na oficina se tornou mais amigável. O patrão promoveu Carolina a um cargo melhor, cuidando do estoque e da limpeza de peças de costura. Eu tentava não misturar as coisas, mas inevitavelmente nos aproximamos. Certa tarde, ela me chamou para almoçar em um boteco próximo. Pediu um ensopado para mim e ficou apenas num PF com feijão e arroz. Enquanto comíamos, ela soltou: "Você ainda sente dores?" "Menos do que antes, mas os tremores nas mãos ainda aparecem, especialmente quando estou nervoso ou com muito frio." Ela concordou com a cabeça, parecendo pensativa. "Conheci uma rezadeira aqui na cidade, me disseram que ela é muito boa. Você acha que devemos ir lá juntos?" perguntou. Era como se quisesse exorcizar de vez os males que a mãe nos causou. Topei, ainda sem muita certeza se valia a pena. Em alguns dias, fomos até uma casinha modesta nos arredores. A rezadeira, Dona Sebastiana, que nos atendeu, fez orações, usou velas, passou ervas com cheiro forte em nós dois, dizendo que havia um laço negativo que persistia em nossa ligação. Foi tudo muito parecido com o que Dona Tânia fazia na vila da minha mãe, mas Carolina pareceu mais aliviada após a sessão. De fato, nas semanas seguintes, minhas crises de tremor diminuíram ainda mais. Entre uma conversa e outra, ela me contou que parte da casa onde morou com Dona Verônica tinha desabado após uma chuva forte, e ela precisou vender o terreno por um valor baixo. No fim, havia sobrado apenas dívidas e lembranças ruins. Ela dizia ter pesadelos recorrentes com a mãe, como se a culpa pela morte solitária de Dona Verônica a perseguisse. Fiquei em silêncio. No fundo, também tinha meus pesadelos. Em alguns, eu via aquela panela estranha e me sentia afundar num caldo escuro. Com o passar do tempo, fui percebendo que Carolina e eu estávamos cada vez mais próximos. Chegávamos a rir de pequenas bobagens na oficina. Nos fins de semana, às vezes nos reuníamos para ver se Gabriel precisava de algo. Minha mãe, claro, ficou desconfiada quando descobriu que eu estava tão próximo de Carolina de novo. "Cuidado, filho. Você já sofreu demais, não vá repetir o erro." "Mãe, eu entendo, mas as circunstâncias mudaram. Dona Verônica não está mais aqui, e Carolina parece ter aprendido algo com tudo que viveu." Ela deu um longo suspiro. "Só não quero que você se machuque de novo." Concordei, embora eu mesmo sentisse medo. A verdade é que, apesar das feridas, uma faísca de carinho persistia entre mim e Carolina. Talvez a lembrança dos dias felizes, antes de a mãe dela interferir, não tivesse se apagado totalmente. Um dia, depois do expediente, ela me convidou para tomar um café no pequeno quarto que alugava. Gabriel estava na casa de uma vizinha. Entrei e reparei que a moradia era simples, com poucos móveis, ainda assim muito arrumada. Carolina me serviu café coado na hora e um prato de bolo de fubá. "Sei que é estranho te receber assim, mas queria agradecer por tudo", disse com um sorriso tímido. Olhei para aquele bolo e recordei involuntariamente da última vez que aceitei comida da mãe dela. Um calafrio subiu pela minha espinha. Ela percebeu e abaixou o olhar. "Me desculpa, se você não quiser comer, eu entendo." Respirei fundo. A situação era outra, a receita simples e sem cheiro estranho. Parti um pedaço e provei. Não senti nada além do sabor do fubá. Ela sorriu, emocionada. Ficamos conversando por horas, relembrando o passado. Ela chegou a chorar, pedindo perdão de novo. Não sabia se eu estava pronto para dizer que a perdoava, mas ao menos ali
senti que não havia veneno algum entre nós, só o peso de uma história mal resolvida. Cerca de 1 ano depois, já acostumados à convivência diária, Carolina e eu começamos um relacionamento mais sério. Não sabíamos se poderíamos chamar de namoro ou de reaproximação, mas aos poucos fui dormindo no quarto dela. E Gabriel, que já me chamava por um apelido carinhoso, passou a me ver como um pai improvisado. Aos poucos, criamos uma pequena família, embora nada fosse oficial. Minha mãe ainda mantinha um pé atrás, mas viu que eu estava mais feliz. Durante esse período, as sequelas físicas quase sumiram. Ainda tinha dias em que sentia dores no joelho ou tremores nas mãos, mas eram menos intensos. Os médicos, ao me examinarem, nunca chegaram a um diagnóstico absoluto. E agora eu já não me importava tanto com o passado. Talvez, de certo modo, aquela parte sombria estivesse se dissipando, como dissera Dona Tânia. Quando a gente abandona o rancor, o mal perde força. Carolina, por sua vez, se dedicava bastante ao trabalho e cuidava bem de Gabriel. Não comentava mais sobre homens do passado. Parecia esforçada em reconstruir a vida. Houve momentos tensos em que discutíamos, principalmente quando lembrávamos de Dona Verônica, mas logo superávamos. Ela me confidenciou que visitara o túmulo da mãe, deixando flores e pedindo perdão por ter se revoltado contra ela no fim da vida. Mesmo assim, Carolina reconhecia que se a mãe nos fez mal, também terminou a existência de maneira muito amarga. Não se sentia feliz por isso, mas compreendia que a maldade cobra seu preço. Hoje vivo de forma mais tranquila. Continuo trabalhando na mesma oficina de costura e, às vezes, faço alguns serviços de conserto por conta própria. Carolina foi promovida mais uma vez e se destaca pela dedicação. Gabriel está na escola, crescendo rápido. Ainda não nos casamos novamente em cartório, pois sinto que estamos construindo tudo aos poucos, sem pressa de oficializar. A dor, aquele veneno que me fez definhar, hoje se reduziu a uma cicatriz interna. Quando a temperatura cai, sinto pontadas na coluna e me lembro do tormento de antigamente. Mas não alimento mais raiva ou desejo de vingança. Apenas uma estranha saudade do tempo em que eu e Carolina éramos jovens e sonhávamos com um casamento sem obstáculos. De vez em quando visito a vila da minha mãe e tomo um café com Dona Tânia, que sempre me pergunta se estou bem de saúde e de alma. Eu lhe conto que estou vivendo em paz e ela sorri, dizendo que nada é mais forte que a vontade de continuar. Sigo adiante mesmo carregando um alerta interno. Jamais subestimar as intenções de uma família que nos cerca. Porque, como Dona Silmara me ensinou, a gente não se casa apenas com a pessoa amada, mas com todo o conjunto de laços e influências que a acompanham. Talvez, se Dona Verônica tivesse escolhido outro caminho, nada disso teria acontecido. Ou talvez, Carolina e eu nunca tivéssemos nos unido tão fortemente como agora. É impossível saber. O que sei é que bruxaria ou veneno não são meras bobagens quando vêm da maldade concreta de alguém próximo. Às vezes, eles deixam marcas que nem a ciência explica por completo. Mas o perdão, mesmo que parcial, mesmo que tardio, também pode curar feridas que pareciam eternas. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Eu sempre hesitei em relatar o que vivi, por puro receio de que ninguém acreditasse, ou pior ainda, que achassem que minha mente perdeu o rumo depois de tantas provações. Porém, sinto que guardar tudo em silêncio só faz o passado me atormentar ainda mais. Vou contar o que aconteceu do meu jeito, esperando que as pessoas compreendam que nem tudo é preto no branco, e que há coisas capazes de abalar até a mais firme das certezas. Cresci em uma casa simples no interior, ao lado de tia Lúcia, a única parente que me restava depois que meus pais faleceram em um incêndio. Eu tinha apenas 5 anos, e embora recorde poucos detalhes do ocorrido,
Ainda me vêm flashes do fogo e de vozes desesperadas. Nunca perguntei muito a respeito. Tia Lúcia era reservada. Quando toquei no assunto, ela só respondia com um meneio de cabeça e olhos marejados. Então, deixei para lá. A casa onde morei grande parte da infância ficava em uma parte bem isolada da zona rural. Sem precisar dizer nomes de bairros ou de localidades, basta que se entenda que chegávamos por uma estrada de terra, sinuosa, cercada por pequenos morros e uma vegetação que, na maior parte do ano, estava seca. Em volta, havia cercas de arame farpado delimitando as terras, onde se viam algumas cabeças de gado. Mais distante, surgiam poucos casebres esparsos, pertencentes a outros moradores da região. Tia Lúcia era uma mulher forte, com o rosto marcado pelo sol e um semblante sempre atento. Mesmo já perto de completar 60 anos, mantinha uma postura firme. Tinha um jeito de pisar que não deixava dúvidas. Era ela quem comandava a casa. Durante muito tempo achei aquilo exagerado, mas hoje entendo que aquela rigidez era o pilar que me manteve de pé. O lugar onde vivíamos consistia em 2 quartos de paredes rebocadas de forma rudimentar, uma sala de jantar que dividia espaço com a cozinha e um quintal repleto de hortaliças, ervas e galinhas soltas. Apesar da simplicidade, sentia um grande apego pela casa. As telhas eram antigas e, nos dias de chuva, eu adorava escutar o gotejar que formava poças no terreiro. À noite, porém, a escuridão parecia mais densa ali do que em qualquer outro lugar que já conheci. Quando eu era pequena, tia Lúcia tinha uma lista de costumes que, para mim, beiravam o absurdo. Não deixar a vassoura virada com o cabo para baixo depois do pôr do sol, não assoviar após as 11 da noite, não pregar pregos em dia de santo comemorado na região, não olhar fixo para o espelho no escuro. Eu achava tudo aquilo supersticioso demais. Lembro de me questionar se eram manias herdadas de sua própria mãe ou se ela inventava para me amedrontar. À medida que fui crescendo, notei que a rigidez dela não era apenas disciplina, mas também um modo de manter certas coisas afastadas. Por vezes, ela deixava um punhado de sal grosso embaixo da minha cama e dizia, sem me encarar diretamente, que aquilo ajudava a segurar maus fluidos. Ou então, quando recebíamos alguma visita, ela punha um ramo de arruda na soleira. Eu me sentia boba por levar aquilo a sério, mas com o tempo passei a aceitar como parte da nossa rotina. Eu costumava frequentar uma escola simples no vilarejo mais próximo, onde chegava depois de quase 1 hora de caminhada. Nas aulas, havia cerca de 20 colegas, e muitos faziam piadas do cheiro de fumaça que impregnava minhas roupas, herança do fogão a lenha de casa. Eu tinha vergonha, mas em vez de tentar discutir, fingia que não ouvia. Quando voltava para casa, encontrava tia Lúcia rezando, ora para santos católicos, ora murmurando palavras que me pareciam desconhecidas. Ela sempre interrompia quando me via entrar e soltava apenas um comentário. Você chegou cedo, Isabela. Nunca deu explicações sobre aquelas rezas estranhas ou as ervas penduradas na cozinha. Aos 13 anos, me revoltei com tudo isso. Gritava que eram superstições, que não faziam sentido no mundo de hoje. Ela não discutia, apenas dizia, um dia você vai entender por que faço isso. E virava as costas. Eu odiava aquele tom resignado, como se me dissesse que ainda era uma criança ignorante. Foi mais ou menos nessa época que João começou a aparecer. Ele era filho de um primo distante da minha família e vinha de uma cidade maior. Passava as férias conosco, pois, segundo os parentes, precisava respirar ar puro e aprender a se virar no mato. Assim, todo ano lá estava João, com seu boné de aba reta, celular na mão, sem sinal de internet e reclamando de tédio. Ele tinha 2 anos a menos que eu, mas vivia tirando sarro das nossas crendices. Certa vez, tia Lúcia o pegou brincando com alguns amuletos de fita que ela pendurava no portão. Ele ria e dizia, se esse tal bicho existisse mesmo, já tinha me agarrado, não é? Ela só o fitou e pediu que devolvesse as fitas ao lugar. João bufou, mas obedeceu. Eu ainda lembro do olhar sério de tia Lúcia, que pareceu ficar por um instante pensativa,
como se algo perturbador estivesse à espreita. Naquele mesmo ano, quando fiz 15, minha tia começou a falar mais frequentemente de um local que ela chamava de as terras velhas da nossa família. Contava que aquela propriedade, distante alguns bons quilômetros, estava praticamente abandonada desde a morte do meu avô. Segundo ela, havia pendências que nunca foram resolvidas e que voltavam a incomodá-la na forma de pesadelos recorrentes. Eu não entendia o que poderia ser tão importante a ponto de assombrar suas noites, mas percebia que ela evitava dar detalhes. Ficava apenas em silêncio, com as mãos apertando um terço velho e bem desgastado. Meu pai, quando vivo, dizia que nós tínhamos raízes fundas naquele pedaço de chão. Mas, depois do incêndio, tudo se perdeu. Anos depois, resolvi puxar assunto com tia Lúcia. Por que não vendemos logo aquelas terras de vez? Ela me encarou com um ar de desalento. Não vendemos o que está manchado, Isabela. A terra não tem culpa, mas tem memória. E tudo o que foi feito lá ainda pesa. Aquilo me soava enigmático, porém, não me interessei o bastante para insistir. Continuei levando a vida nos estudos e ajudando em casa. Até que chegou um determinado feriado religioso, prefiro não dizer qual, em que tia Lúcia anunciou que precisava de fato retornar à antiga propriedade. Queria verificar como estava o terreno, pois recebera notícias de que algumas pessoas tinham ouvido barulhos estranhos, passos e vozes ao redor das ruínas. Comentou que seria só uma visita rápida, porém me convidou para ir junto, alegando que eu, como herdeira, precisava ver com meus próprios olhos. Eu não queria. Sabia que era longe, que mal existia estrada até lá. Mas João, que acabara de chegar para passar uns dias, achou a ideia de explorar as terras mal assombradas bem divertida. Ele adorava filmar com o celular para postar depois e achava que poderia ter algum conteúdo interessante caso encontrasse qualquer besteira misteriosa. Aquilo me irritava, mas ao mesmo tempo atiçava minha curiosidade. Então acabei aceitando. Saímos numa quinta-feira à tarde. Tia Lúcia achou que seria melhor evitarmos a noite na estrada de terra. Então fomos de carro até certo ponto e depois seguimos a pé com mochilas leves. Caminhar foi cansativo. O sol forte castigava e uma poeira fina se erguia a cada passo. O caminho era ladeado por matagais secos, cercas derrubadas e raras casas, fechadas ou abandonadas. João tirava fotos de tudo, como um turista sem noção. Tia Lúcia seguia em silêncio, olhando para o horizonte com preocupação. Quando finalmente avistamos a antiga propriedade, vi apenas um casebre arruinado, com o telhado desabado e paredes rachadas. Havia um curral caído, sem nenhuma cerca que se sustentasse de pé. O vento passava e fazia as tábuas soltas baterem, gerando um som que lembrava um lamento. Eu não me recordava de ter estado lá antes, embora fosse supostamente herança da nossa família. Talvez eu fosse muito pequena quando tudo desandou. A sensação era de vazio, como se ali houvesse sido palco de algo que secou a vida ao redor. Entramos pela porta da frente, que estava despencada. No interior, reconheci resquícios de móveis cobertos por pó e teias de aranha. Vidros de janelas estilhaçados, um fogão a lenha completamente tomado pela ferrugem e o que parecia ser um altar improvisado no canto da sala, com velas derretidas e uma imagem de santo quebrada. João achou macabro e filmou aquilo rindo. Se aqui tiver algum fantasma, deve estar entediado com essa bagunça toda, ironizou. Tia Lúcia pediu que ele tivesse respeito. Ele deu de ombros. A tarde passou enquanto explorávamos os cômodos, que eram poucos. Num deles, havia um armário que desabou, revelando fotografias mofadas no chão. Encontrei uma imagem de alguém que parecia ser meu avô, muito jovem, ao lado de uma mulher que não reconheci. O retrato estava manchado de fungos, mas dava para enxergar um certo ar de seriedade. Levei o retrato até tia Lúcia. Ela pegou com cuidado e suspirou, guardando-o no bolso. Ao anoitecer, acendemos algumas lamparinas a querosene que minha tia trouxera. O vento lá fora ficava mais denso e frio. Decidimos improvisar a dormida no que restava de um quarto, estendendo uns colchonetes. João implicava, dizendo que era a melhor acomodação do planeta,
mas lá no fundo eu notava que ele estava inquieto. Ficar em meio à escuridão, sem sinal no celular, sem distrações, não era tão engraçado quanto ele esperava. Tia Lúcia nos advertiu que não saíssemos de dentro da casa na calada da noite. Falou em um tom que não admitia discussão. Aqui há um peso antigo. Não andem pelo mato quando a lua estiver alta. João fez cara de descrença. E se eu precisar ir ao banheiro? Ela apenas repetiu severa. Segure até amanhecer. Jantamos sanduíches que trouxemos na mochila e bebemos água de garrafas. O vento assobiava nas frestas, e às vezes eu tinha a impressão de ouvir passos lá fora. Mas talvez fosse só a madeira rangendo. Para mim, tudo aquilo poderia ser explicado sem recorrer a histórias de assombração. De todo modo, me mantive alerta. Tia Lúcia rezava baixinho, com 1/3 entre os dedos. João tentava se distrair com um jogo no celular, mas sem sinal, sem bateria e com pouca luz, logo desistiu. Fomos deitar antes das 10. Eu custei a pegar no sono. Parecia que o silêncio amplificava qualquer ruído. Escutei, por volta da meia-noite, uma sequência de barulhos do lado de fora, como folhas secas sendo pisadas. Cogitei que pudesse ser algum animal, mas me veio a memória de tia Lúcia insistindo para não sairmos. Então fiquei quieta, contendo a vontade de verificar. João roncava no outro canto do quarto, o que me deu certo alívio, pois significava que ele não iria aprontar nada. Na madrugada, algo me despertou. Sentada no colchão, olhei para o lado e não vi minha tia. A lamparina estava quase se apagando, restando uma brasa tênue. Senti uma pontada de medo. Levantei devagar, pisando com cuidado para não tropeçar nos objetos pelo chão. A casa parecia ainda mais claustrofóbica no escuro. Segui até a sala, chamando por ela em voz baixa. Tia Lúcia! Nenhuma resposta. O vento lá fora se intensificava e a porta rangeu. Tive a nítida impressão de ver uma sombra atravessar o vão. Levei um susto, mas respirei fundo e continuei. Próximo ao que antes fora o altar, encontrei minha tia ajoelhada, sussurrando algo que não conseguia entender. Ela olhava para a parede, onde restava uma imagem desbotada de um santo com o rosto arranhado. Tia, repeti. Ela se virou lentamente como se estivesse voltando de outro mundo. Me encarou, com os olhos embaçados de lágrimas. Aproximou-se e segurou meu braço. Isabela, fique aqui dentro. Promete para mim que não vai sair? Disse com a voz trêmula. Balancei a cabeça afirmativamente. Ela soltou meu braço e limpou os olhos com as costas da mão. Ajudou-me a voltar ao quarto. Ali fiquei, tentando retomar o sono, enquanto ela rezava novamente, em voz mais baixa. De manhã cedo, João me contou que também havia acordado durante a madrugada, mas preferiu não se mexer. No dia seguinte, tia Lúcia decidiu que precisava resolver algo sozinha no quintal, onde antes ficava o antigo curral. Eu quis acompanhá-la, porém ela pediu que eu e João apenas arrumássemos nossas coisas, pois sairíamos ainda naquela tarde. Sem entender direito, concordei. Então, enquanto tentávamos recolher as tralhas, escutávamos estranhos sussurros vindos da direção onde ela estava. João fez menção de ir ver, mas eu o impedi, lembrando que minha tia dissera para não interferirmos. As horas avançaram e lá pela metade da tarde ela retornou pálida, com o semblante de quem havia mergulhado em recordações muito dolorosas. Perguntei se estava tudo bem, mas a resposta foi evasiva. Já fiz o que devia, vamos embora. Pegamos nossas coisas, demos uma última olhada à casa em ruínas. Antes de partir, eu tive uma sensação estranha, como se algo me observasse por uma fresta das tábuas. Não vi forma alguma, mas senti um frio na espinha que me fez apressar o passo. João notou meu nervosismo e riu, mas com aquele riso incompleto que não traz segurança de verdade. Começamos o trajeto de volta à estrada principal enquanto o sol descia rápido. Por cautela, tia Lúcia tentava impor um ritmo apressado. Caminhamos talvez por 2 horas seguidas. O firmamento já escurecia quando percebi que João diminuíra a velocidade e olhava frequentemente para trás, como se estivesse esperando ver alguém. Perguntei o que foi. Nada só, parece que escutei um barulho de cascos no chão. Revirei os olhos sem paciência.
Deve ser alguma vaca solta, mas o olhar dele não transmitia brincadeira. Continuei a andar, fingindo não ligar. Passou um tempo e chegamos ao ponto onde havíamos deixado o carro. Senti alívio, pois a noite estava bem fechada. Carregamos tudo rapidamente, mas na hora de dar a partida o motor não pegava. João foi ver debaixo do capô, sem muito conhecimento. Tia Lúcia respirou fundo com o rosto abatido. Calma, falei. A gente tenta de novo. Depois de algumas tentativas, o carro finalmente ligou e pudemos seguir. João, no banco de trás, mantinha-se calado. O clima dentro do veículo era pesado, quase claustrofóbico. Fomos pela estradinha de terra e os faróis iluminavam apenas poeira e mato. A certa altura, o motor rateou e o farol piscou, causando alguns segundos de breu. Quando a luz voltou, juro ter visto algo cruzar a frente do carro. Não sei dizer o que era, talvez um animal. Meu coração disparou. Você viu isso, tia? Perguntei. Ela não respondeu, apenas acelerou. João empalideceu, mas continuou quieto. A estradinha finalmente desaguou em um caminho mais largo e seguimos até chegar em casa à alta noite. Eu desci e mal pude conter um suspiro de gratidão. Tia Lúcia não disse nada, só pegou as chaves da porta e entrou. João foi tomar um banho rápido e então se jogou num colchão na sala, sem vontade de conversar. Eu fiquei pensativa, lembrando a expressão assustada dele. Minha tia trancou todas as janelas e deixou uma vela acesa perto do oratório na cozinha. As semanas seguintes foram estranhas. João foi embora antes do previsto, alegando compromissos na cidade. Não parecia o mesmo garoto zombeteiro. Estava nervoso, roía as unhas e mal fazia piada. Partiu numa manhã com um abraço apressado e não mandou mais notícias por um tempo. Tia Lúcia, por sua vez, continuou com suas rezas e passou a espalhar mais ervas do que de costume pela casa. Ainda assim, comecei a notar barulhos durante a madrugada. Passos no quintal, sombras passando pela janela, apenas vultos. O mais perturbador era um cheiro estranho, algo parecido com queimado e enxofre, que vinha do nada e logo se dissipava. Tentei encontrar explicações racionais, mas minha intuição dizia que havia uma presença desagradável rondando. Uma noite acordei com um estrondo na cozinha. Corri para lá e encontrei tia Lúcia ofegante, segurando uma faca que brilhava à luz do lampião. Ela me olhou, pálida, e disse apenas: "Não abra a porta do quintal por nada neste mundo." Assenti, confusa. Passei a madrugada encostada no batente do meu quarto com o coração em disparada. Se existia de fato algum ente maligno, eu não saberia definir. Poderia ser minha imaginação forjada pelo medo ou algum invasor de carne e osso. Mas as galinhas não cacarejavam, não havia latidos, e isso me deixava ainda mais aflita. Dali em diante as coisas ficaram cada vez mais tensas. Em algumas ocasiões, avistei pegadas que terminavam de forma abrupta na parte de trás da casa, como se a pessoa tivesse saltado e desaparecido. Tia Lúcia passou a preparar chá de arruda e a me obrigar a beber um gole antes de dormir. Ela também fazia questão de manter uma brasa acesa a noite inteira no fogão a lenha, alegando que a fumaça afastava quem não deveria chegar perto. Às vezes até eu sentia o cheiro forte me sufocar. Cerca de 2 meses depois de voltarmos àquelas terras, João resolveu aparecer novamente. Chegou de surpresa, sem avisar. Quando o vi na soleira, percebi que estava mais magro e com olheiras profundas. Ele me abraçou e falou em voz quase inaudível: "Preciso conversar." Sentamo-nos na varanda debaixo do calor da tarde. Ele me contou que vinha tendo pesadelos constantes. Sonhava que estava caminhando por uma trilha no escuro, ouvindo um trotar de cavalos que não se via. Disse que às vezes acordava suado, sentindo um cheiro de fumaça misturada com algo podre. E que em determinada noite tinha enxergado de relance a silhueta de um animal enorme parado à porta do quarto. Tornara-se obcecado pela lembrança da nossa ida às terras velhas. Algo se soltou dele quando zombou dos amuletos e dos avisos de tia Lúcia. Ele desabou em lágrimas, admitindo que estava com medo de enlouquecer. Falei para ele ficar uns dias conosco para ver se melhorava.
Tia Lúcia, ao escutar o relato, não pareceu surpresa. Simplesmente preparou uma defumação e passou a benzê-lo com rezas antigas, balbuciando algo que soava mais como cânticos que eu não entendia. João se submetia a tudo calado, sequer esboçava riso. Na primeira noite dele de volta, acordamos com barulhos na sala. Corri, esperando encontrá-lo em algum tipo de pesadelo, mas quando cheguei, deparei-me com João parado, sem camisa, encarando a porta que dava para o quintal. Ele tremia. Peguei o lampião e iluminei seu rosto. Os olhos estavam arregalados, pingando suor. "Está tudo bem?" Perguntei trêmula. Ele respondeu baixinho. "Tem alguma coisa me chamando lá fora." Aproximei o lampião do vidro da porta. Só via a escuridão do quintal, nada além de árvores retorcidas. Abri a boca para dizer que era impressão, mas me interrompi ao sentir aquele mesmo cheiro de queimado e enxofre. João fez menção de puxar a tranca da porta, mas segurei sua mão. Em seguida, tia Lúcia apareceu, colocando-se entre nós e a porta. Jogou um punhado de sal grosso para o lado de fora e balbuciou: "Se existe algo te rondando, não vai entrar hoje." Pela fresta, um vento gelado veio em nossa direção, apagando o lampião. No escuro, escutei João engasgar, como se estivesse tomado por pavor. Tia Lúcia agarrou meu braço e murmurou: "Isabela, me ajude, segure-o." Segurei João, que parecia estar em transe. Ele balançava o corpo e tentava repetir o nome de alguém, mas não chegava a falar com clareza. Sentia-o tremer como se estivesse em febre. Só quando o arrastamos de volta ao sofá recitando orações, ele parou de se debater. Ficou sentado, de cabeça baixa, e a noite seguiu num silêncio desconfortável. A partir daí, nós três passamos a dormir pouco. De dia, tia Lúcia me pedia para buscar mais ervas, passar na casa de uma senhora do vilarejo que vendia benzimentos e sachês protetores. João ficava na rede, com o olhar distante, quase sem falar. À tarde ele desabafou que aquele vulto, ou o que quer que fosse, invadia seus sonhos e deixava uma sensação de sufocamento quando acordava. Disse que se sentia culpado por ter zombado e que agora pagava o preço por sua descrença. Eu não tinha respostas. Sentia apenas a tensão crescer na casa. Foi nessa mesma semana que tia Lúcia, exausta, me chamou de lado e contou o que tanto pesava. Falou que nosso avô, ainda jovem, havia se envolvido em práticas que cruzavam a fé tradicional. Fez promessas em troca de benefícios na colheita, sacrificou animais em rituais obscuros e criou um elo com algo que chamava de a sombra. Tia Lúcia estava lá, assistiu ao pai enlouquecer e tentou, a vida toda, se manter afastada desse legado. Contudo, depois do incêndio que vitimou meus pais, passou a sentir que aquela sombra voltara a rondar a família. O lugar abandonado, ao que tudo indicava, era como um ponto de atração. Ela quis retornar para encerrar aquilo. Não revelou exatamente o que fez lá, mas deixou claro que não foi suficiente. Algo seguia escapando, e João, ao ridicularizar, tornou-se uma espécie de alvo. "Eu mesma não sei explicar", disse tia Lúcia com a voz trêmula. "Mas não posso deixar isso continuar. Vou fazer uma proteção definitiva." Ela pediu que eu e João ficássemos na casa e que, quando anoitecesse, nos reuníssemos na cozinha, onde ela armaria um ritual de proteção. Não seria nada milagroso ou espetacular, apenas uma mescla de rezas, defumações e orações católicas, temperadas com os conhecimentos que sua mãe lhe transmitira. Eu topei, pois estava cansada de pavor. João também concordou, pois nada parecia aliviar o tormento dele. Na noite marcada, fechamos tudo. Tia Lúcia estendeu uma toalha branca sobre a mesa, colocou uma tigela com água e acendeu velas em cada canto. Pingou algumas gotas de um óleo forte e espalhou ervas ao redor. Repetia frases curtas: "Aqui não passa quem carrega a escuridão." Pediu que João se ajoelhasse diante da mesa e encostasse a testa na toalha. Ele obedeceu. Eu fiquei de pé ao lado dela. Então, ela começou a rezar em voz alta, algo que misturava passagens bíblicas com chamamentos de proteção contra o mal. Enquanto fazia isso, um vento percorreu a cozinha,
agitando as chamas das velas. Tive a sensação de que o teto rangeria a qualquer momento. Tia Lúcia pediu que eu repetisse cada palavra junto com ela. Assim, me vi entoando súplicas que nunca tinha ouvido. Em meio a esse ritual, João arquejou, gemendo como se sentisse dores. Seu corpo tremia. Coloquei a mão em seu ombro tentando confortá-lo. Tia Lúcia jogou um punhado de sal na água e tocou a testa dele, como se marcasse um símbolo invisível. Foi quando ouvi um estampido na porta dos fundos. Levantei o rosto assustada, mas não larguei João. A chama de uma das velas se apagou sozinha. Aquela mesma sensação de cheiro de fumaça e enxofre invadiu minhas narinas. Engoli em seco. "Não vá, Isabela", alertou tia Lúcia, vendo que eu me movia em direção à porta. Ela se aproximou para jogar água em volta, formando um pequeno círculo úmido no chão de cimento. Continuava rezando, cada vez mais alto. Pensei ter percebido um ruído lá fora, algo como arranhões contra a madeira. Fechei os olhos, lutando contra o impulso de sair correndo. A reza seguiu por longos minutos, e a cada estrofe o cheiro de queimado parecia recuar um pouco, até sumir. João foi se acalmando, a respiração menos ofegante. Quando tia Lúcia encerrou, o silêncio caiu sobre nós. Abrimos as janelas e o ar fresco da noite entrou. Meu coração ainda disparava, mas não senti mais nada estranho. João, ajoelhado, começou a chorar, aliviado. Ajudei-o a se levantar. Tia Lúcia exalou com cansaço, explicando que tínhamos fechado a fresta por onde a maldade espiava. Não soava triunfal, apenas uma constatação de quem fez o que pôde. Passamos o resto da noite conversando, tomando chá para acalmar os ânimos. Ninguém dormiu direito, mas, por algum milagre, nenhum barulho estranho nos incomodou até o amanhecer. Nos dias seguintes, João dormiu melhor. As olheiras diminuíram e ele retomou parte de seu humor. Eu também parei de ouvir passos no quintal ou de sentir o cheiro repentino de enxofre. Parecia que, enfim, aquela presença cessara. Tia Lúcia, contudo, não ficava tranquila. De vez em quando, eu a via sentada no quintal, olhando para a estrada de terra que levava às terras velhas. Parecia pressentir que algo não estava definitivamente resolvido. João voltou para a cidade, levando consigo um pedaço de pano com rezas bordadas que tia Lúcia lhe deu, para que dormisse com aquilo debaixo do travesseiro. Ele me abraçou antes de partir e disse que, se voltasse a ter pesadelos, viria correndo pedir ajuda de novo. Eu sorri, mas no fundo temia que isso fosse inevitável. Os meses transcorreram e a vida foi se ajeitando até certo ponto. As noites estavam mais calmas e a rotina voltou ao que era antes. Foi aí que a saúde de tia Lúcia se abalou. Ela começou a tossir com frequência e sentia-se fatigada após qualquer esforço. Insistia que estava bem, que era só o peso da idade, mas fui percebendo que ela lutava contra dores que não queria confessar. Passei a ajudá-la em tudo: buscar lenha, cuidar das galinhas, preparar as refeições. Apesar disso, a tosse dela não melhorava. Certa tarde fui chamada às pressas em casa. Uma vizinha, que por acaso apareceu para deixar farinha, encontrou minha tia caída na cozinha. Corri para lá e a encontrei fraca, mas consciente. Levei-a ao pequeno posto de saúde do vilarejo, onde foi examinada. O enfermeiro me disse que parecia algo sério nos pulmões, talvez resultado de tantos anos respirando fumaça. Precisava de cuidados contínuos que naquela região era difícil conseguir. Ela ficou abatida, mas se recusou a deixar a nossa casa para buscar tratamento mais avançado. Disse que se sentia presa às suas raízes e que ali iria concluir o que começou. Não entendi, mas respeitei. Fiz o que estava ao meu alcance, levando remédios caseiros e garantindo um mínimo de conforto. Ela passou a maior parte do tempo deitada e o rosto dela se tornou pálido. Às vezes, a ouvia rezar baixinho, entre tosses, pedindo perdão por algo que eu não compreendia completamente. Então, numa noite de céu sem estrelas, tia Lúcia me chamou ao quarto, segurou minha mão e falou com voz quase sumida: "Não tenho medo de morrer. Só lamento não ter fechado todas as portas. Se um dia voltar a sentir aquele cheiro ou aquele frio, prometa que vai rezar e não zombar nunca mais."
nem tentar confrontar com desprezo. Senti as lágrimas escorrerem, respondi que sim, que faria tudo para honrar o que me ensinou. Ela me lançou um olhar de despedida e murmurou: "Você é forte, Isabela, mais do que imagina." Na madrugada, a respiração dela se tornou fraca e cessou. Fiquei abraçada a seu corpo sem acreditar. Passei o resto da noite chorando, recordando cada sacrifício que ela fizera por mim. O velório foi simples, com poucas pessoas. Muitas tinham receio das estranhezas da minha tia. Aproximei-me do padre local, que fez uma breve bênção. Enterrei-a no cemitério do vilarejo, em uma cova singela. Depois de tudo, me vi sozinha na casa, sem saber o que fazer. Tinha 17 anos recém-completos e a sensação de estar órfã pela segunda vez. Nos meses seguintes, me apeguei à memória dela. Continuei dormindo na mesma cama em que cresci, rezando com o terço que foi da minha tia. Recebia visitas ocasionais, mas, no geral, as pessoas me deixavam em paz. Acontece que, vez ou outra, me assombrava um arrepio ao andar pela casa, principalmente nos cantos onde tia Lúcia costumava acender suas velas. Eu procurava não dar asas ao medo, lembrando o que ela dissera, que o desprezo e a zombaria abrem portas. Mantive uma fé sincera, mas sem exageros. Fazia pequenas preces antes de dormir. Deixava um ramo de alecrim na cozinha para afastar coisas ruins e não rompia os rituais que ela respeitava. Aos poucos fui juntando meus pertences para deixar aquele lar. Uma amiga da escola arranjou um emprego para mim, numa loja de roupas no centro de um município não muito distante. Eu queria retomar os estudos e, quem sabe, conseguir formar uma vida mais estável. Quando decidi, de fato, partir, senti um aperto no peito. Passei por cada cômodo, revendo os objetos impregnados pelas memórias. Ao sair, tranquei tudo como pude e deixei a chave com uma vizinha de confiança, caso precisassem entrar por algum motivo. Antes de cruzar o portão, olhei para o quintal onde tia Lúcia me ensinara a plantar e a respeitar as plantas. Murmurei uma despedida, rogando que ela estivesse em paz. Então segui rumo à estrada com uma mala nas mãos e um mundo desconhecido à minha espera. Eu me sentia apreensiva, mas também livre, como se tivesse vivido coisas demais para minha pouca idade. Não fazia ideia de onde João estaria. Talvez um dia ele aparecesse outra vez, buscando respostas ou conforto. Vez ou outra, até hoje, sonho com as ruínas daquelas terras velhas. Acordo sentindo o coração disparado, mas a assombração, se é que estava ali, não me intimida da mesma forma. Aprendi que existem energias e coisas que desconhecemos e que não cabe a nós debochar, mas sim respeitar. Tia Lúcia fez o possível para nos proteger. Tenho fé de que isso nos bastou para seguir adiante. Nunca mais senti o cheiro de enxofre. Talvez nossa herança maldita tenha, enfim, se aquietado. Ou talvez aguarde uma nova brecha, caso alguém resolva testar seus limites. O que posso afirmar é que eu não vou abrir essa porta novamente. Carrego no coração a experiência de quem viveu na pele o quanto o desconhecido pode nos abalar. E se um dia a escuridão tentar me rondar de novo, lembrarei das orações de tia Lúcia e da força que ela colocou em mim. É assim que sigo, sem arrogância, mas com coragem suficiente para não me dobrar ao medo. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.